Tá gravando? Dá. Ah, então tá. Eu vou falar aqui sobre algo que os teólogos, os grandes teólogos, não os teólogos cristãos, não gostam de comentar. Então sempre falam com desdém sobre o Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, na presidência do imperador Constantino. E ali foi deliberado certas coisas que todo cristão evangélico deveriam tomar conhecimento, deveriam ensinar nas igrejas. Eu, por exemplo, eu fui professor de escola dominical por mais de 15 anos. Nunca tive um estudo concernente ao Concílio de Nicéia. Nunca se falou nisso. Por que será que nunca teve? Foi algo, porque no Concílio de Nicéia aconteceu muitas coisas que até hoje nós somos seguidores daquilo que foi como é que se diz? Daquilo que foi juramentado no Concílio de Nicéia pela presidência, primeiramente do imperador Constantino. Depois do ano 381, vai se dar a instituição da Trindade pelo imperador Teodósio. Mas nós vamos ver isso. Eu vou ler aqui o Concílio de Nicéia. Não sei, espero que não venham me penalizar. Eu não sei de quem é o estudo, mas o estudo não é meu. Eu acredito também que a pessoa, quem fez, não vai ficar aborrecido, porque ele fez justamente para que os outros viessem a aprender. É assim que eu entendo. A pessoa aprende não para si, a pessoa aprende para dividir com os outros. Então, no Concílio de Nicéia, realizado em 325, na atual cidade de Iznik, na província de Anatólia, que fica na Ásia Menor, que é na parte da Turquia asiática, porque a Turquia ela está no continente asiático, quanto também tem uma parte no continente europeu. Então diz que a Turquia é um país euroasiático, constituído por uma pequena parte europeia, a Trácia, e uma grande parte asiática, a Anatólia. Este foi o primeiro concílio ecumênico da Igreja. Vamos deixar bem claro. Primeiro concílio ecumênico da Igreja Católica, convocado pelo imperador Flávio Valérius Constantino, 285, o ano em que ele nasceu, e 337, o ano em que ele morreu. Filho de Constante I. Quando seu pai morreu em 306, Constantino passou a exercer a autoridade suprema na Bretanha, atual Bretanha, Gália, atual França e Espanha. Aos poucos foi assumindo o controle de todo o Império Romano. Vou pular algumas coisas aqui. Constantino, ele era sumo sacerdote do culto ao Sol Invictus, e ele era um pagão. Com a sua mãe vai ter um sonho, ele vai ganhar guerra, e aí agora eu lembrei, tive sim uma aula sobre o Concílio de Nicéia, mas foi para enaltecer o imperador Constantino, que ele passou a ser um bom imperador, porque os cristãos até então, até antes dele, sofriam perseguições, e quando ele assume o posto de imperador, ele traz os cristãos para ele. Então, cessa a perseguição e morte aos cristãos.
Mas isso tudo foi algo que já estava bem engendrado por ele, porque ele tinha outros interesses, além de ajudar os cristãos. Então, era 10% da população da época de Roma, 10% da população que era cristã. Os cristãos se concentravam nos grandes centros urbanos, principalmente em território inimigo. Foi uma jogada de mestre do ponto de vista estratégico, fazer do cristianismo a religião oficial do império, tomando os cristãos sob sua proteção, estabelecia a divisão no campo adversário. Em 325, já como soberano, convocou mais de 300 bispos ao concílio de Nicéia. Constantino visava dotar a igreja de uma doutrina padrão, pois as divisões dentro da nova religião que nascia ameaçavam sua autoridade e domínio. Era necessário, portanto, um concílio para dar nova estrutura aos seus poderes. E no momento decisivo sobre a doutrina da Trindade, ocorreu nesse concílio. 300 bispos se reúnem para decidir se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim igual e eterno como Deus, seu Pai, doutrina de Atanásio. A igreja acabou rejeitando a ideia ariana de que Jesus era a primeira e mais nobre criatura de Deus, e afirmou que ele era da mesma substância ou essência, isto é, a mesma entidade existente do Pai. Assim, segundo a conclusão desse concílio, há somente um Deus, não dois. A distância entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, e o Filho é Deus, no mesmo sentido de que o Pai o é, dizendo que o Filho e o Pai são de uma substância e que o Filho é gerado, único gerado ou unigênito. Está em João 1, 14, 18 e João 3, 16, 18. E notas ao texto da nova ortografia. Mas não feito. O credo niceno estabelece a divindade do homem nascido da Galiléia. Embora essa conclusão tenha sido unânime, os bispos que discordaram foram simplesmente perseguidos e exilados. Olha, a religião, os caminhos de Deus não é para trazer confusão, mas nesse concílio só houve confusão. Aliás, nos concílios o que mais houve foi confusões, mortes, banimento, degredo, coisas que se a gente analisar com frieza, não pode sair coisa boa, como nós vamos ver que não saiu. E até hoje nós padecemos por causa desse concílio. Com a subida da igreja ao poder, discussões doutrinárias passaram a ser tratadas como questão de Estado. E, na controvérsia ariana, colocava-se um obstáculo grande à realização da ideia de Constantino, de um império universal, que deveria ser alcançado com a uniformidade da adoração divina. Deixa eu pular aqui um pouquinho. O concílio foi aberto formalmente a 20 de maio na estrutura central do Palácio Imperial, ocupando-se com discussões preparatórias na questão ariana, em que Arius, com alguns seguidores, em especial Eusébio de Nicodêmio, Teogones de Nicéia e Mares de Calcedon, parece ter sido os principais líderes. Como era costume, os bispos orientais estavam em maioria. Vamos pular aqui um pouquinho para a gente ganhar mais tempo. Apenas 318 bispos
compareceram, o que valia apenas a 18% de todos os bispos do Império. Dos 318, poucos eram da parte ocidental do domínio de Constantino, tornando a votação, no mínimo, tendenciosa. Assim sendo, os bispos orientais, com maioria e a seu favor, Constantino aprovaria com facilidade tudo aquilo que fosse do seu interesse. As exceções regulares, no entanto, começaram somente com a chegada do imperador, após Constantino ter explicitamente ordenado o curso das negociações. Ele confiou o controle dos procedimentos a uma comissão designada por ele mesmo, consistindo provavelmente nos participantes mais proeminentes desse corpo. O imperador manipulou, pressionou e ameaçou os participantes do concílio para garantir que votariam no que ele acreditava, e não em algum consenso a que os bispos chegassem. 2 dos bispos que votaram a favor de Ários foram exilados, e os escritos de Ários foram destruídos. Constantino decretou que qualquer um que fosse apanhado com documentos arianistas estaria sujeito à pena de morte. E pelo esse trecho que eu li sobre a manipulação de Constantino para que acontecesse aquilo que ele queria em relação a Jesus, e há teólogos afamados aqui dentro do Brasil de que Constantino era analfabeto. Impossível, com toda essa sagacidade, com todo esse poder de manipulação, e ainda mais tendo o título de imperador, ser analfabeto. Se ele fosse analfabeto, ao invés, eu entendo, e isso ninguém me tira da minha cabeça, que ele sendo analfabeto, sem conhecimento nenhum das coisas principais do seu reino, ao invés dele manipular, ao invés dele ser um manipulador, pelo contrário, ele é que seria manipulado. E, no entanto, nós vamos ver que no decorrer desse estudo do Concílio de Nicéia, só acontecia aquilo que ele queria. Só acontecia. E os grandes inteligentes dizem que ele era analfabeto. Eu não aceito isso que se fala sobre Constantino. Mas a decisão da Assembleia não foi unânime, e a influência do imperador era claramente evidente quando diversos bispos do Egito foram expulsos devido à sua oposição ao credo. Na realidade, as decisões de Nicéia foram fruto de uma minoria, foram mal entendidas e até rejeitadas por muitos que não eram partidários de Ário. Posteriormente, 90 bispos elaboraram outro credo, o credo da dedicação, em 341, para substituir o de Nicéia. Entre 357, um concílio em Esmirna adotou um credo autenticamente ariano. Portanto, as orientações de Constantino nessa etapa foram decisivas para que o concílio promulgasse o credo de Nicéia, ou a divindade de Cristo, em 19 de junho de 325, e com isso veio a consequente instituição da Santíssima Trindade, e a mais discutida, a instituição do Espírito Santo, o que redundou em interpolações e corte de texto sagrado, para se adaptar a Bíblia às decisões do contubar do concílio, e outros, como o de Constantinopla, em 381, cujo objetivo foi confirmar as decisões daquele concílio, que é o de Nicéia. A concepção da Trindade, tão obscura
tão incompreensível, oferecia grande vantagem às pretensões da igreja. Permitia-lhe oferecer... Não, desculpa. Permitia-lhe fazer de Jesus Cristo um Deus, confaria a Jesus, que ela chama seu fundador, um prestígio, uma autoridade cujo esplendor recaia sobre a própria Igreja Católica e assegurava o seu poder, exatamente como foi planejado por Constantino. Essa estratégia revela o segredo da adoção trinitária pelo Concílio de Nicéia. Os teólogos justificaram essa doutrina estranha da divinização de Jesus, colocando no credo a seguinte expressão sobre Jesus Cristo: gerado, não criado. Mas se ele foi gerado, Cristo não existia antes de ser gerado pelo Pai. Logo, ele não é Deus, pois Deus é eterno. Espelhando bem os novos tempos, o credo de Nicéia não fez qualquer referência aos ensinamentos de Jesus. Ou gerado ou criado, ele não pode ter o título de Deus, ele não pode ter o título de um ser eterno, porque ele não é eterno. E ele só passa a existir numa concepção bastante estranha, que ele é gerado pelo Espírito Santo. E ele sendo gerado pelo Espírito Santo, ele não tem parentesco nenhum com a linhagem de Davi, que Deus falou por intermédio, conversou com o profeta Natã, de que da linhagem de Davi viria o Messias. Deus não falou que o Messias viria da linhagem do Espírito Santo. E para quem não sabe, o Espírito Santo é o próprio Deus. É por isso que toda blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoada, porque está se blasfemando de Deus. E de Deus não se deixa escarnecer. Então vamos continuar mais um pouquinho, que esse estudo aqui é bastante abrangente. Mesmo com a adoção do credo de Nicéia, os problemas continuaram. E em poucos anos, a facção arianista começou a recuperar o controle. Tornaram-se tão poderosos que Constantino os reabilitou e denunciou o grupo de Atanásio. Agora virou o vento. E Ares e os bispos que o apoiavam voltaram do exílio. Agora Atanásio é que foi banido. Quando Constantino morreu, depois de ser batizado por um bispo arianista, seu filho restaurou a filosofia arianista e seus bispos e condenou o grupo de Atanásio. Nos anos seguintes, a disputa política continuou, até que os arianistas abusaram de seu poder e foram derrubados. A controvérsia político-religiosa causou violência e morte generalizada. E então, em 381 d.C., o imperador Teodósio, um trinitarista, convocou um concílio em Constantinopla. Apenas bispos trinitários foram convidados a participar. 150 bispos compareceram e votaram uma alteração no credo de Nicéia para incluir o Espírito Santo como parte da divindade. A doutrina da Trindade era agora oficial para a Igreja e também para o Estado. Com a exclusiva participação dos citados bispos, a Trindade foi imposta a todos como mais uma verdade teológica da Igreja. E os bispos que não apoiaram essa tese foram expulsos da Igreja e excomungados. Aí, irmãos, veja só. Hoje eu me considero um crente só em Deus Pai, um crente dependente.
eu deixei de ser, eu joguei fora toda a minha religiosidade. Aí veja só, nós cremos no domingo e não no sábado, que foi o imperador Constantino quem mudou. Nós cremos que quem disse que Jesus é Deus foi Constantino. Nós cremos na dita, entre aspas, doutrina da Santíssima Trindade, que é uma doutrina que foi imposta pelo imperador Teodósio em 381, e nós cremos nisso. O nosso mote de fé, o nosso mote de entendimento de fé, ela vem do católico. Nós, infelizmente, nós somos também cristão católico, porque nós temos muito das suas teologias, nós temos no arraial evangélico. Isso está certo? É por isso que não se estuda em profundidade o Concílio de Nicéia, porque se for estudar, nós vamos ver. Tem um moço aí que ele falou sobre esse concílio, mas ele não disse as controvérsias que teve, só disse que um fugiu. Não é bem assim. O Arius ganhou, depois ele perdeu, depois ele foi banido. Então, é sinal que nenhum dos dois valia para alguma coisa. E até hoje não vale de nada. Só tem a confusão. Essa é uma doutrina confusa. O único lugar que eu conheço, matematicamente falando, que 3 é igual a 1. Eu aprendi quando eu estudava que 3 é igual a 3. Mas nos evangelhos, 3 é igual a 1. E nós aceitamos isso, que nos foi imposto. E continuamos a impor isso a quem vem chegando após a nós. Aí veja só. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Um detalhe, esse credo nunca foi falado na igreja, essa trindade nunca foi falado na igreja primitiva. Na igreja primitiva não se deu ênfase à trindade e não se deu ênfase ao Espírito Santo. Isso tudo vem a partir do Império Romano, quando ele vai se assenhorar dos escritos bíblicos. Por volta do século IX, o credo já estava estabelecido na Espanha, França e Alemanha. Tinha levado séculos, desde o tempo de Cristo, para que a doutrina da Trindade pegasse. A política do governo e da igreja foram as razões que levaram a Trindade a existir e se tornar a doutrina oficial. Aí ele botou aqui da igreja. Eu boto aqui a doutrina oficial das denominações cristãs. Como se pode observar, a doutrina trinitariana resultou da mistura de fraude política, um imperador pagão e facções em guerra que causaram morte e derramamento de sangue. Eu faço uma pergunta e respondo a si mesmo. Será que Deus estava também nesse imbróglio? Eu, como
eu acredito que uma coisinha de nada, por quem eu conheço Deus, eu digo que não, porque ele mesmo diz que ele não é Deus de confusão. Se ele diz que ele não é Deus de confusão, onde tem confusão, ele não está, está longe. Infelizmente, é a doutrina que é professada no mundo todo, essa doutrina. A doutrina, ela não deveria se chamar, trindade, ela deveria se chamar confusão. Como diz lá, como tem lá na Torre de Babel, né, que foi classificada como a confusão das línguas. A mesma coisa era, não deveria se chamar doutrina da trindade, deveria chamar doutrina das confusões, das mortes, dos degredos, dos banimentos. As igrejas cristãs, hoje em dia, dizem que Constantino foi o primeiro imperador cristão. Mas seu cristianismo tinha motivações apenas política. É altamente duvidoso que ele realmente aceitasse a doutrina cristã. Olha só, ele mandou matar um de seus filhos, além de um sobrinho, seu cunhado e possivelmente uma de suas esposas. Ele manteve seu título de alto sacerdote de uma religião pagã até o fim da vida e só foi batizado em seu leito de morte. O pessoal que fez o estudo botou aqui, uma observação. Em 313 d.C., com o grande avanço da religião, o imperador Constantino Magno enfrenta problema com o povo romano e necessita de uma nova religião para controlar as massas. Aproveitando-se da grande difusão do cristianismo, apodera-se dessa religião e modificou-a conforme seus interesses. Alguns anos depois, em 325 d.C., no Concílio de Nicéia, é fundada oficialmente a Igreja Católica. Há de se ressaltar que a igreja, à época de Jesus, não era a igreja que entendemos hoje. Pois se lemos os evangelhos, de uma ponta a outra, veremos que a palavra igreja, no sentido que hoje lhe damos para nem sequer é mencionada, exceto por aproximação, e apenas 3 vezes em 2 versículos do Evangelho de Mateus. Mateus 16, 18 e Mateus 18, 17. Pois a palavra grega original usada por Mateus, eclésia, significa simplesmente assembleia de convocado ou reunião de convocado. Nesse caso, a comunidade dos seguidores da doutrina de Jesus ou a sua reunião no local, geralmente em casas particulares, nunca foi em sinagoga, que nessa época não existia sinagoga, era nas casas, mas um dia eu vou explicar o porquê de se instalar sinagoga, que sinagoga é de judeu, nessa época não tem judeu, são hebreus, israelitas, mas isso é para um outro entendimento. Onde seriam as cartas e as mensagens dos apóstolos. Sabemos pelo testemunho de outros textos do Novo Testamento, já que os evangelhos a esse respeito são omissos. Pense, por exemplo, a Epístola aos Romanos, 16,5, onde Paulo cita o agrupamento, eclésia, que se reunia na residência de um casal de Tessalônica, Aquila e Priscila. Ou a Epístola a Filemon, onde o mesmo Paulo saúda a eclésia, que se reunia em casa do dito Filemon. Então, nós estamos vendo que não é bem assim. Eu tô pulando, que é para também ficar... O máximo aqui.
Portanto, com a imponente Igreja Católica, enquanto constituição formal, estruturada e oficializada, sobretudo a partir do Concílio de Nicéia, presidida pelo imperador Constantino, mais de 300 anos após a morte de Cristo. Após 300 anos. Isso é motivo para que os irmãos também façam uma profunda reflexão daquilo que tem aprendido e daquilo que tem seguido com os orientadores que nós temos. Nós temos que ser igual os crentes berianos, não acreditar em nada que os homens falam, pesquisar. Até isso mesmo que eu estou falando, quem tiver oportunidade e condições tem que pesquisar, porque não existe o dono da verdade, mas existe aqueles que ensinam direito, ou procuram ensinar dentro da palavra e dentro da história. Então vamos fazer assim. Deixa eu ler aqui porque eu quero... A Igreja Católica, ela é solidificada, na sua forma já começa, e aí eles usaram um termo bastante significante para a Igreja. O concílio, né, consagrou oficialmente a designação católica aplicada à Igreja organizada por Constantino. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Poderíamos até mesmo dizer que Constantino foi o seu primeiro Papa. Como se vê claramente, a Igreja Católica não foi fundada por Pedro, e está longe de ser a Igreja primitiva dos apóstolos. Em resumo, por influência do imperador Constantino e Teodósio, o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano e entrou no desvio. Institucionalizou-se, surgiu o profissionalismo religioso, práticas exteriores do paganismo. Até isso também está no arraial evangélico. Essas práticas financeiras foram assimiladas, criados ritos, reza, ofícios, oficiantes, toda uma estrutura teológica foi montada para atender às pretensões absolutistas da casta sacerdotal dominante, que se impõe aos fiéis com a draconiania, é que eu estou com a minha boca, eu tive um AVC, levei um tom, a minha boca fica seca, tem palavras que eu tenho dificuldade. Vou ler devagar. Draconiana. Afirmação, fora da igreja não há salvação. E esse dizer aqui da igreja católica, de que fora da igreja não há salvação, fora da igreja não há salvação, os evangélicos, para não ficar também sem o seu dogma principal, sem a sua doutrina principal da salvação, colocou o quê? Que quem não está em Cristo não está salvo, está no inferno. A Bíblia no Velho Testamento não diz isso. A Bíblia não diz. A palavra de Deus diz que Ele que é o... Mas vamos deixar para
o outro estudo. Além disso, Constantino queria um império unido e forte, sem discussões, sem dissensões, para manter o seu domínio sobre os homens e estabelecer a ditadura religiosa. As autoridades eclesiásticas romanas deviam manter a ignorância sobre as filosofias e escrituras. A mesma Bíblia devia ser diferente. Devia exaltar Deus e os patriarcas, mas também um Deus forte para se opor ao próprio Jeová dos Hebreus, ao Buda, aos poderosos deuses do Olimpo. Era necessário trazer a divindade arcaica oriental misturada à fábula, como as antigas histórias de Moisés, Elias, Isaías, etc., onde colocaram Jesus, não mais como Messias ou Cristo, mas maliciosamente colocaram Jesus parafraseado de divindade no lugar de Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade arcaica do hinduísmo. Esse Jesus que nós temos é um Jesus mitológico. Jesus Cristo, a segunda pessoa da trindade arcaica do hinduísmo. Nesse quadro de ambições e privilégios, não havia lugar para uma doutrina que exalta a responsabilidade individual e ensina que o nosso futuro está condicionado ao empenho da renovação interior e não a simples adesão e submissão incondicional aos dogmas de uma igreja, os quais, para uma perfeita assimilação, era necessário admitir a quintessência da teologia, credo, quia, absurdo, ou seja, creio, e é o que mais tem, em todos os arraiais, isso aqui é o que impera, que as pessoas nem se preocupam em analisar se é absurdo. Quer crer. Que diz assim: acredito mesmo que seja absurdo. Criada por Tertuliano, que foi considerado um dos maiores apologistas cristãos. Ele diz o quê? Mesmo que seja um absurdo, eu tenho que crer. Essa é uma fé que não tem sentido. É uma fé burra. Disso tudo deveria nascer uma religião forte, como servia ao Império Romano. Vieram ainda a ser criados os simbolismos da Sagrada Família e de todos os santos, mas as verdades do real cânone do Novo Testamento e parte das Sagradas Escrituras deveriam ser suprimidas ou ocultadas, inclusive as obras de Sócrates e outras filosofias contrárias aos interesses da igreja que nascia. Essa lógica foi adotada pelas forças clericais mancomunadas com a política romana, que precisava desta religião forte o bastante para impor-se aos povos conquistados e reprimidos por Roma para segurar-se nas regiões invadidas, onde dominava as terras, mas não o espírito dos povos ocupados. Em troca,
Em troca, o cristianismo ganhava a universalidade, pois se torna a religião imperial, católica, apostólica romana, a toda poderosa que vinha a ser sustentada pelas forças, ao mesmo tempo que simulava a graça divina, recomendando o arrependimento e perdão, mas que na prática derrotava seus inimigos a golpe de espada. Era aquele negócio, né? Faça aquilo que eu mando, ou se não fizer, vocês morrem, vão para a fogueira, vão para a guilhotina. É a chamada que houve a Inquisição Católica. Então não era da tolerância pregada pelo cristianismo que Constantino precisava, mas de uma religião autoritária, rígida, sem evasivas, de longo alcance com raízes profundas no passado e uma promessa inflexível no futuro, estabelecida mediante poderes leais e costumes terrenos. Eu vou mudar aqui. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser ir embora, pode ir embora. Aí, vamos. Deixa eu falar sobre os livros, né? No início do cristianismo, os evangelhos eram o número de... Os evangelhos que nós temos, né? 4 só. Mas no início era o número de 315. Sendo posteriormente de 315 reduzido para 4. No Concílio de Nicéia, tal número indica perfeitamente as várias formas de interpretação local das crenças religiosas da orla mediterrânea, acerca da ideia messiânica lançada pelos sacerdotes hebreus. Sem dúvida, esse fato deve ser levado. Irineu escreveu o seguinte: apenas 4 evangelhos, nem mais um, nem menos um, em que só pessoa do espírito leviano, os ignorantes e os insolentes, é que andam falseando a verdade. Disse isso, mesmo diante dos acontecimentos acima relatados e que eram de conhecimento geral, que era de 315, e não só de 4. Havia então os evangelhos dos naziazenos, dos hebreus, dos egípcios, dos obionistas, o de Pedro, o de Barnabé, entre outros. 3 dos quais foram queimados, restando apenas os 4 sorteados e oficializados no Concílio de Nicéia. Celso, erudito romano, contemporâneo de Irineu, entre os anos 170 e 180 depois de Cristo, disse: certos fiéis modificaram o primeiro texto dos evangelhos 3, 4 e mais vezes, para poder assim subtraí-los às refutações. Não foi necessária uma cuidadosa triagem de todos eles, visando retirar as divergências mais acentuadas, sendo adotado a de Esíquis, de Alexandria, de Panfilo, de Cesareia, e a de Luciano de Antioquia. Mesmo assim, só nas de Luciano existem 3.500 passagens redigidas diferentemente. Disso resulta que, mesmo para os padres da Igreja, os evangelhos não são fontes seguras e originais. Os evangelhos que traz a palavra segundo, que em grego é kata,
não vieram diretamente dos pretensos evangelistas. A discutível origem dos evangelhos explica por que os documentos mais antigos não fazem referência à vida terrena de Jesus. Não é razoável supor que uma palavra divina possa ser alterada assim tão fácil e impunemente por mãos humanas, que fique na dependência de ser julgada boa ou má por juízes dignatários eclesiásticos. Aí veja só, isso não é difundido. Por quê? Porque pessoas que têm um certo grau de envolvimento com as escrituras, quando toma conhecimento desses absurdos que eu acabo de relatar, que isso tudo foi gerado no Concílio de Nicéia, no ano 325, com o imperador Constantino, nós vemos que nós, eu digo nós porque eu fui também evangélico, estamos redondamente enganados, ou melhor, nós estamos sendo muito enganados. Não nos dão a verdade, só nos passam aquilo que querem, não aquilo que nós deveríamos realmente saber para que nós pudéssemos, aí sim, falar com convicção e a mais pura certeza de que eu estou num caminho de salvação. E eu posso até dizer que eu já estou salvo, mas infelizmente, pelo que eu vejo e pelo que eu vi, não tem ninguém que possa usar esse termo hoje, ou ontem, ou vai usar amanhã, se continuar desse jeito, com esses pretensos ensinadores que só pensam no vil metal. Cada hora é um escândalo aqui, um escândalo ali. Mas tem que acontecer o que aconteceu lá, quando foi criada tudo isso. Nós foi nos imposto, nos foi imposto, eles nos impuseram, deixa eu ver aqui como eu não estou assim. Jesus, ele foi gerado ou ele foi criado? Eu penso que gerado e criado é a mesma coisa, porque ele primeiro ele foi, no meu modo de ver, no meu entendimento tacanho, eu vejo assim, ele foi gerado, diz que pelo Espírito Santo. Depois de gerado, ele foi criado. E morre com 33 anos. Todos nós não somos Deus, nós fomos gerados. Nós fomos gerados no ventre de nossas mães. Quando nós nascemos, nós aí passamos a ser criados por papai e mamãe com a bênção de papai do céu. Então é esse o entendimento que eu tenho. E eu espero que quem for assistir e ouvir essa gravação, meu nome é Paulo César, não dos Santos, não me critica, até pode criticar, mas pesquise, examine, veja
aonde pode haver verdade nisso, e também onde tem mentira. Mas quem tem que ter a resposta final é aquela pessoa que vai ouvir ou assistir esse vídeo. Só nós. Eu li um pensamento filosófico, eu esqueci até o nome agora depois que eu tive o AVC, eu fiquei esquecido de muitas coisas. De um filósofo, que ele dizia assim, que nós é que somos nossos pastores. Deixa eu ver se eu coloquei aqui na minha Bíblia. As coisas que eu não gosto, que eu não quero esquecer, eu normalmente eu escrevo na Bíblia, que é para eu não esquecer. Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Eu não sei, não estou conseguindo achar. Acho que eu não escrevi não. Então, deixa eu ver aqui. Não, eu não sei. Deve estar nos cadernos meus de anotação. Deve ser. Então, assim. Então, muito obrigado. Que o Pai do Céu abra os nossos entendimentos para que nós venhamos a engrandecer o seu santo nome. Que nos guarde e nos proteja a todos nós, a todos os nossos familiares, a todos os nossos queridos, e aqueles também que pode até nem ser querido por nós, mas que ele venha guardar de tudo que pode ser de bom nessa vida.